Na cidade de Chipre, em 300 anos antes de Cristo, vivia um comerciante muito rico chamado Zeno. Enquanto navegava de Fenícia para Pireu, seu barco afundou, junto com toda a sua carga. Devido a esse único evento, um evento totalmente fora do controle de Zeno ou de qualquer pessoa, esse homem muito rico, de repente, se tornou pobre em um instante. Imagine que você fosse Zeno. Como você reagiria ao trabalho de toda a sua vida indo por água abaixo devido à força da natureza? Qual é a reação adequada? Você ficaria com raiva? Triste? Você sentiria que a vida te enganou? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zeno, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade, e uma pequena reformulação da sua mentalidade pode desencadear mudanças maiores e mais impactantes mais adiante. O cerne do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Depois de ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zeno criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zeno, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta, e devemos usar esse controle com grande efeito. Em vez de chorar pelo leite derramado, ou neste caso, pelas mercadorias afogadas, Zeno focou em manter sua compostura sobre a situação, permanecendo calmo e neutro, apesar de seu dilema. Hoje, as pessoas inadvertidamente veem os estoicos como pessoas que não podem ser quebradas, pessoas que não costumam se entregar aos extremos emocionais, passando por coisas como acessos de raiva ou ataques de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Em vez de apenas uma maneira de descrever pessoas que são desapaixonadas, o estoicismo era uma maneira de ver, descrever e entender o mundo. Era uma forma de vida, e essa forma de vida tem durado séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada a situações hoje da mesma forma que era aplicada milhares de anos atrás, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas a partir de experiências negativas e transformá-las em pensamentos que nos dão uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e todos no mundo têm experiências diferentes e, portanto, perspectivas diferentes das coisas. Desde que os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em um lugar público, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar grandemente qualquer pessoa e todos, e por isso não fazia sentido para eles esconderem esse conhecimento atrás das 4 paredes de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado, qualquer pessoa, desde escravos até imperadores, poderia aprender e se tornar um estoico, e foi o que fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epicteto, que se traduz como adquirido, já que ele foi uma vez um escravo, Sêneca, que era um estadista bem renomado, e Marcos Aurelius, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já existiram. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra agora, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, por causa de quão diversas elas são. Este era o tipo de união e comunhão que os estoicos pregavam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não podiam seguir a filosofia, mas os estoicos discordavam completamente disso. Musônio Rufo, professor de Epicteto, uma vez disse: "Não são apenas os homens que possuem ânimo e uma inclinação natural para a virtude, mas também as mulheres. As mulheres se alegram não menos do que os homens com atos nobres e justos e rejeitam o oposto de tais ações. Dado que isso é verdade, por que seria apropriado para os homens procurar e examinar como eles podem viver bem, isto é, praticar filosofia, mas não as mulheres?" Mesmo em uma época em que não era popular, as mulheres podiam aprender livremente sobre o estoicismo e se tornarem estoicas.
Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como uma forma de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções tendem a atrapalhar as coisas. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco. Ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas acontecem conosco. A chuva é uma coisa boa. Ela ajuda a regar nossas plantas, fornecer água para o gado e manter a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que quando aquela nuvem escura te pega desprevenido, sem um guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não começamos a chorar assim que começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar pela chuva. É algo inevitável. Não podemos controlar o clima. Embora seja ruim, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que pode acontecer, acontecerá. Imagine o pior resultado e fique contente sabendo que isso poderia acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício destinado a aumentar os sentimentos de gratidão. Dormir no chão da sua cozinha, tomar banhos frios quando você normalmente toma banhos quentes, comer nada além de batatas por alguns dias, coisas assim. Este exercício ajuda você a entender que, por mais difícil que seja, você ainda sobreviverá e potencialmente prosperará se sua mentalidade estiver correta. Ao ser capaz de suportar essas situações desconfortáveis, preparamos indiretamente nossa mente para futuras adversidades. Com o estado atual do mundo, onde anúncios são constantemente empurrados goela abaixo, somos levados a acreditar que se não tivermos a próxima melhor coisa, parecer de certa maneira ou ganhar certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Esta mensagem é importante, agora mais do que nunca. Entramos no mundo sem saber quase nada. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. A questão é, precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se fizermos isso, poderíamos estar estabelecendo expectativas irreais para nossas vidas, nos deixando, em última análise, desapontados e insatisfeitos no final. Isso não é uma maneira de viver. Em vez disso, devemos nos concentrar em nos melhorar para nós mesmos. Devemos fazer coisas para nós mesmos e apenas por essa razão. Anexar qualquer esperança externa ou anexos secundários às ações que tomamos quase sempre leva à decepção. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas. Gastar todo o seu dinheiro em um carro chique, uma casa ou até começar uma família. Às vezes fazemos todas essas coisas pelo seu valor externo e não pelo seu valor interno. Mas o estoicismo ensina que se você abordar a vida dessa maneira, você coloca sua felicidade nas mãos de forças externas, forças que podem sempre falhar. Carros quase sempre quebram, desastres naturais destroem cidades inteiras e as taxas de divórcio sobem cada vez mais a cada ano. Mas até as coisas gratuitas na vida têm um custo. O custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu uma vez, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos e em nada que tenhamos ou possamos adquirir fisicamente. Devemos optar por fazer o nosso melhor para manter a cabeça fria, independentemente do que a vida nos apresenta. Porque, independentemente do que é que queremos, no final do dia, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante na filosofia estoica. Nas palavras de Epicteto, a tarefa principal na vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são as externas não sob meu controle e quais têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo.
Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos controlar. Precisamos determinar nosso valor não a partir de coisas que não podemos controlar, mas a partir das coisas que podemos. Lutar por objetivos é uma boa qualidade, mas desmoronar quando essas coisas não correm do seu jeito é, na visão de um estoico, inútil. Fazer vídeos para o YouTube é bem mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda pode ser desafiador às vezes. Primeiro, você precisa formar sua ideia, o que leva uma eternidade. Depois, pesquisar essa ideia, descartá-la porque é ruim, começar de novo, escrever o roteiro do vídeo, criar o vídeo, editá-lo, criar a miniatura, o título e tudo mais antes de clicar em enviar. Tudo até o ponto em que você clica em enviar, está tudo sob seu controle. No entanto, uma vez que você clica no botão de enviar, o poder muda para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas julgam o sucesso de seus canais no YouTube ou conta do Instagram com base em quantas visualizações e inscritos ou seguidores que eles têm, métricas das quais, na maioria das vezes, estão além do seu controle. Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve julgar o sucesso do seu trabalho com base na quantidade de esforço que você coloca e não no resultado de suas esperanças externas. Confie no processo. Viver com menos significa desvincular-se das algemas sociais que você essencialmente colocou em si mesmo. Pense em uma pessoa que tem trabalhado arduamente em seu emprego nos últimos 6 meses. Ele agora sente que merece uma promoção. E então, ele vai até o seu chefe com o seu relatório de desempenho. O chefe agradece, não lhe concede a promoção, e ele vai para casa pensando que deve ser ruim em seu trabalho. Ele não considera que o chefe pode simplesmente ter acordado com raiva. Outra pessoa pode ter sido melhor qualificada naquele momento. Ou talvez a empresa simplesmente estivesse perdendo dinheiro e simplesmente não pudesse pagar. Ele não sabe a razão, mas ainda está chateado. Se ele simplesmente colocasse seu valor na qualidade do relatório de desempenho que entregou, continuasse fazendo o que estava fazendo para ganhar a promoção que queria, ele poderia ter sido muito mais feliz no geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido diminuído, mas apenas adiado. É esta reformulação de sua mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não vê seus sucessos com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas se consola com o fato de que pode viver uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem 4 virtudes principais do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. A sabedoria é poder separar entre o que é interno e o que é externo, e a capacidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como Viktor Frankl disse, entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem, 2 palavras: persistir e resistir. Temperança ou moderação é o que acabei de fazer. Fazer mais com menos, dizer mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk estão lutando no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deveria ser simplesmente ter o que é essencial, e então ter o que é suficiente. A justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela instrui que ninguém deve fazer mal a outro, porque todos nascemos uns para os outros, para fazer o bem uns aos outros, e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos mais famosos líderes africanos do mundo. Enquanto ele lutava contra o apartheid, ele foi condenado à prisão perpétua, onde ele ficou por 27 anos antes de finalmente ser libertado. Quando ele foi libertado da prisão, ele foi eleito presidente da África do Sul. E assim, muitas pessoas pensaram que ele iria punir brutalmente todos os que tiveram algo a ver com o apartheid ou sua prisão. Mas é claro que ele não fez isso. Ao longo de seu tempo na prisão, Mandela leu as obras de Marcos Aurelius e aprendeu muitos dos valores centrais do estoicismo, todos os quais ele praticou durante sua vida.
Em vez de pedir as cabeças dos culpados, Nelson Mandela instou seu povo a, em vez disso, buscar o oposto: relaxar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado agora estava além do controle deles e que a única coisa que eles podiam fazer era encontrar uma maneira de seguir em frente e construir uma nação melhor. Este é o caminho do estoico. Na medicina moderna, o estoicismo está no cerne de procedimentos como a terapia comportamental racional emotiva e a logoterapia. A TCRE ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Permite que você desafie o raciocínio por trás de todos esses pensamentos negativos com lógica. E quando você percebe que muitos deles são infundados, você pode então substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por outro lado, é baseada no princípio estoico de que os seres humanos são impulsionados pelo propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos preencher nossas vidas com significado e felicidade simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Como muitos de nós sabemos, no entanto, isso é mais fácil de falar do que fazer. É um processo, assim como tudo o mais. Temos que reprogramar a maneira como pensamos, fora com o velho, dentro com o novo. Para resolver nossos problemas com a felicidade, devemos praticar o alto valor. Ao redirecionar nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar e, no geral, podemos levar uma vida muito mais feliz e satisfatória. O estoicismo nos ajuda a navegar por tempestades passadas e presentes para águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos nos confortar com o fato de que vivemos uma boa vida, embora não tão longa quanto esperávamos. Porque lembre-se, tudo tem um fim.